Professor do céu, eu tenho um ranço quando se fala de seno, cosseno e tangente. Pois é, eu já passei por isso, eu já tive esse ranço e ele demorou um pouquinho aí para sair. Acontece é que quando você não entende direito uma coisa, o porquê que ela existe, a utilidade daquilo, dificilmente isso vai entrar na sua cachola. Mas vem aqui que eu vou te explicar o que é esse tal do seno, do cosseno e da tangente de uma maneira que eu espero que você entenda de uma vez por todas. Simbora? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Caio, sou o professor Arcanjo, Caiox, como você quiser me chamar. Estou aqui para te ensinar matemática, ciências, física, e entender a natureza de uma maneira bem simples e direta. Esse daqui é um vídeo que vai falar sobre coisas básicas de trigonometria, aquele basicão que você precisa saber para as coisas mais à frente. Se você é universitário, você está no ensino médio, ou lá no finalzinho do ensino fundamental, você vai se deparar com a trigonometria. E quando você coloca isso numa função trigonométrica, são todas as coisas periódicas, ou seja, as coisas que sempre acontecem em um determinado período, ou que se repetem. Então, se você está estudando física, por exemplo, ondulatório é o que mais vai precisar aí de conhecimentos de trigonometria. E se você não tem essa base top, você vai se dar mal ali na frente. Então, vamos lá. O que a gente chama de trigonometria, alguns chamam de razões trigonométricas. O que é razão? Sempre que você ouvir esse termo na matemática, razão, sempre tem que vir na sua cabeça fração, divisão. Três maneiras de falar a mesma coisa. Razão, fração, divisão. Então, quando eu estou falando de divisão trigonométrica, tem a ver ali com razões que existem na natureza. Na verdade, o seno, cosseno e tangente são padrõezinhos que existem na natureza, são constantes. E quando você lida com constante é top, porque você pode prever coisas que vão acontecer ou prever coisas sem precisar ir lá e medir. Você quer ver um exemplo? Você também tem uma razão, um número super famoso na matemática, que é uma razão, que é o π. O que é o π? Nada mais é que o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. É uma razão, uma divisão. E o π é famoso. Vamos então fazer o seno e cosseno e a tangente é famosa também. Elas são divisões, elas são razões. E você vai ver que é um padrãozinho que existe na natureza que me permite, ao invés de eu ir lá e medir o tamanho de um prédio, o tamanho de uma árvore, só de olhar para a sombra eu já consigo fazer uma comparação e mensurar ou medir uma coisa que antes estaria inacessível. Então esse padrãozinho é muito importante você conhecer. Vamos lá embora para você ver como que esse padrão funciona? Vou apresentar para vocês então o grande mestre, a grande estrela dessas relações trigonométricas, que é o triângulo retângulo. Vem aqui comigo. Então, esse carinha aqui é o triângulo retângulo. Como você sabe que ele é um triângulo retângulo? Porque ele tem esse ângulo reto aqui. Então, um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, né? Então, se eu tenho esse ângulo de 90 graus, beleza. Eu sei que já é um triângulo retângulo. Do lado oposto desse triângulo retângulo, desse lado aqui, essa parte grandona, a gente dá um nome para ela, que vai ser a hipotenusa. Essa vai ser a minha hipotenusa. E os outros dois lados desse triângulo a gente vai chamar de cateto. Cateto e cateto. Então, uma apresentação rápida aqui daquilo que você já viu, né? O que é uma hipotenusa, o que é um cateto. Então, esses são os nomes bonitos que você pode colocar no nome do seu filho, do seu neto, mais para frente, hipotenusa e cateto. Só que acontece que você tem uma hipotenusa e dois catetos. Como você vai diferenciar um cateto do outro? A gente vai usar dois nomezinhos bonitos, ó, que são esses aqui, ó. Você pode ser o cateto oposto, ou pode ser o meu cateto adjacente. Oposto você já sabe o que é, né? Oposto você já sabe o que é. É o que está do outro lado. E adjacente é uma palavra que a gente está acostumado muito a usar, mas adjacente significa ao lado de, colado com. Então pensa uma coisa aí que está do seu lado. Ele está adjacente a você. Mas como que eu sei qual que é o cateto oposto e qual que é o cateto adjacente? Meu nobre, eu preciso te falar qual que é o ângulo que você tem que analisar. Certo? Dependendo do ângulo que você está analisando, daí você vai ver quem que é o seu cateto oposto e quem que é o cateto adjacente. A hipotenusa sempre vai ser a mesma. O que vai mudar sempre vão ser os catetos, tá?
Então, por exemplo, se eu disser para você analisar esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, tá? Esse ângulo aqui. Vamos chamar ele de alfa. Quem que seria o meu cateto oposto a alfa? Ó, ele estaria desse lado aqui, ó. Esse seria o meu cateto oposto. Certo? E o cateto adjacente? Seria esse carinha aqui, ó. O cateto ao lado, colado com esse ângulo aqui. Certo? Mas e se eu fizer do outro lado? Como que ficaria? Se eu fizesse do outro lado, ó, vamos chamar esse agora aqui, esse ângulo aqui. Ele vai chamar o ângulo beta, certo? Quem que seria o meu cateto oposto? Seria aquele que estiver lá do outro lado. Então esse carinha vai ser o meu cateto oposto. E o cateto colado, adjacente, seria esse aqui. Certo? Então você percebe que o que vai mudar aí são os catetos, né? Qual que é o oposto? Qual que é o adjacente, o colado? Depende do ângulo que você está analisando dentro desse triângulo retângulo. Agora vamos lá para essas relações de divisão e você vai ver que elas são constantes que ficam bem tops quando a gente entende como que elas funcionam. Vamos lá? Então o que você vai fazer? Você vai imaginar que esse percurso que você está correndo aqui, ó, você subiu esse percurso, tá? Então eu sempre vou colocar esse percurso aqui de azulzinho, ó. Esse carinha aqui, é onde você subiu. E eu quero saber a distância que eu estou fazendo do meu amigo. Ó, meu amigo veio para cá, certo? Mas eu não quero saber isso, não. Eu quero saber essa distância que a gente está fazendo aqui, ó. Perceba aqui que eu tenho esse ângulo de aberturinha aqui, né? Beleza. O que vai acontecer? Se eu pegar esse carinha aqui, ó, que é essa distância, H1, e se eu dividir por todo o percurso que eu fiz, por o A1, eu vou ter um valor. Vou chamar de K. Certo? Eu andei mais um pouco aqui agora, ó. Andei, fiz todo esse percurso aqui, ó, agora. Fiz todo esse percurso. Só que ele cresceu, mas esse carinha aqui, ele cresceu de maneira proporcional. Então, se ele cresceu um tanto, o outro cresceu também o mesmo tanto. O que vai acontecer se eu pegar esse carinha de novo agora, esse H2, esse vermelhinho aqui, ó, que ele cresceu um pouquinho, e dividir pelo percursinho que eu estava fazendo, pelo A1. Ele vai dar a mesma constante. O mesmo número. Por que isso acontece? Isso acontece por uma coisa que se chama semelhança de triângulos. Se um triângulo tem uma coisa básica que esses dois têm, olha o que eles têm. Você percebe que eles têm o mesmo ângulo. Não foi alterado. A abertura continua igual. Se dois triângulos, eles têm aí esse ângulo igual, uma figura também, não precisa ser um triângulo, né? Se ele tem esse ângulo em comum, igual, e o crescimento do tamanho aí está sendo proporcional, você pode dizer que esses triângulos são semelhantes, você pode fazer uma relação entre eles. E isso vai sempre acontecer, ó. Se você agora pegar aqui, ó, aumentei ainda mais o meu percurso, ó, certo? Só que o que aconteceu? Esse carinha aqui aumentou proporcionalmente. Então agora eu tenho um H3 e eu vou dividir esse mesmo valor, aqui é um 2, né? Perdão. Por A3 agora. O que vai acontecer? Vai dar a mesma constante. Então percebam que quando eu pego esse lado e divido por esse, se eu estou no mesmo ângulo, não importa se eu andei 10 metros, 15 quilômetros, 15 milhões de quilômetros. Se eu continuei com esse mesmo ângulo, se eu fizer essa divisão, vai dar o mesmíssimo número. Esses são os padrões da natureza, os padrões matemáticos. Que top que isso funciona. E como que a gente chama isso que eu acabei de fazer? Essa divisão, essa padronização de divisão de constantes que a gente tem na matemática, a gente chama de seno. O que é o seno? Ó, você tem aqui um ângulo, certo? Esse ângulozinho aqui, ó. Meu ângulo alfa, tá? Esse meu percurso que eu estou fazendo, ó, é a minha hipotenusa, não é? É a minha hipotenusa. E essa distância aqui, ó, entre o meu amiguinho e eu, que escolheu outro caminho lá, a gente vai chamar de cateto oposto. Então, quando eu divido um cateto oposto pela hipotenusa, não importa o ângulo que for aqui, ele sempre vai ser um valor constante. Então, quando eu falo seno do ângulo 30, não importa o tamanho que for,
esse meu triângulo. Pode ser um triângulozinho que eu estou fazendo. Aqui pode ser o tamanho da pirâmide do Egito. Seno de 30 sempre vai ser meio, 0,5. Sempre vai ser isso. Tipo, mostrou aqui, é uma constante do universo. É uma constante da matemática. Então lembra sempre desse ponto aqui. Seno nada mais é que uma constante. Assim como a gente tem todas as outras constantes, seno é uma constante. E isso é top. Porque se eu sei medir um triângulozinho, com o seno eu posso medir um triângulozão. Por causa das constantes. Dessa coisa que não altera no universo. Esse princípio aí que existe. Certo? Então, eu conseguiria, por exemplo, calcular o seno desse ângulo aqui, ó, desse verdinho que está aparecendo para vocês. Por exemplo, calcule o seno de 30 no triângulo retângulo a seguir. O que é seno? Bom, eu tenho que ver qual que é o ângulo que eu estou analisando. É esse carinha aqui. Então, eu sei que seno de 30 graus é igual ao cateto oposto, esse carinha aqui, 4 centímetros, dividido por 8 centímetros. Certo? Então, seno de 30 graus é igual a 1,5 centímetros. Top, não é? Você pensar desse jeito? Que seno, cosseno e tangente nada mais são que padrões constantes do universo. Então esse é o seno. O seno eu acho quando eu divido o cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 30 sempre vai ser meio. Não importa se seja um triângulozinho aqui ou um triângulo gigante que eu estou fazendo uma ponte, seno de 30 sempre vai ser meio. Uma constante top. Vamos para o próximo? Nesse caso aqui, agora, eu quero fazer uma outra comparação, certo? Eu tô aqui, saí aqui em cima, ó, nesse meu percurso. E o meu amiguinho lá, ele escolheu uma outra estrada, ele veio aqui, ó, desse aqui, certo? Então você percebe que também tem um triângulo aí, certo? Se eu for pegar novamente agora esse afastamento que ele está fazendo, ó, esse B1, esse tamanho dessa reta vermelha aqui, e dividir por meu A1, ele de novo vai dar uma constante. Certo? Ó, eu subi agora mais lá na estrada, só que ele também cresceu de maneira proporcional, tá vendo? Tá vendo? Pegando aqui na proporção. Então, ó, o meu B2, se eu dividir agora por esse meu percurso, então afastamento pelo percurso A2, o que vai acontecer? Vai dar a mesma constante. Porque foi proporcional e tem o mesmo ângulo aqui, tá vendo? Outra coisa aqui, ó, se eu fiz mais um percurso ainda, ó, aumentei ainda mais, ó, tô lá no topo agora. E o meu amiguinho também foi proporcionalmente, ó, fez esse afastamento. De novo, se eu pegar esse B3, que é o meu afastamento 3, e dividir pelo meu percurso A3, ele vai dar a mesma constante. Que constante é essa? O cosseno. O que é o cosseno? O cosseno é quando você pega aqui nesse ângulo, ó, nesse ângulo alfa, você vai pegar o cateto adjacente, o cateto que está grudado com ele, e vai dividir pela hipotenusa. Sempre, 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 quando você pega o cateto adjacente de um ângulo dividido pela hipotenusa, naquele ângulo o cosseno sempre vai ser o mesmo. Quer ver um exemplo? Vamos pegar aqui o cosseno de 45. Esse daqui vai exigir um pouquinho mais da gente, mas vamos com calma, que a gente consegue. Então ele fala o seguinte, ó, calcule o cosseno de 45 graus no triângulo retângulo a seguir. Bom, então eu tenho aqui esse ângulo de 45 graus, quero saber quanto que vale o cosseno de 45, certo? O que é o cosseno? É o meu, ó, vamos pegar aqui, ó, é o meu cateto adjacente, 4 centímetros, dividido pela minha hipotenusa. Nesse caso, a minha hipotenusa é 4 raiz de 2 centímetros, certo? Meu Deus, o que eu faço aqui? Você tem 4 em cima dividido por 4 raiz de 2 embaixo. Como que a gente faz isso daqui? Bom, você vai usar uma coisa que chama racionalização de denominador. Vou colocar um card aqui que eu já gravei uma aula a respeito disso. Primeira coisa que você vai fazer, né? Como ele está multiplicando aqui,
eu posso dividir tanto em cima quanto embaixo por 4. Daí eu consigo simplificar esse carinha. Então isso daqui vai ficar 1 raiz de 2. O que eu faço para isso daqui sumir? Porque eu não quero que essa raiz fique no denominador. É só eu multiplicar tanto em cima quanto embaixo por raiz de 2, certo? Então vai ficar 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4. E raiz de 4 você sabe quanto que dá, não dá? Você não sabe? Raiz de 2 dividido por raiz de 4 é 2. Então tá aqui, ó. Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Se você pegar nesse ângulo aqui, não importa se esse ângulo seja de um triângulo que está em cima da sua mesa ou um triângulo que seja o do Castelo de Buckingham, cosseno de 45 sempre vai ser raiz de 2 sobre 2. É uma constante. Então lembra sempre disso, né? Seno, cosseno, tangente são constantes, beleza? Vamos agora para a tangente? Bom, na tangente, o que a gente vai fazer a comparação agora? Ó? Na tangente, você vai fazer a comparação do seguinte. Você vai pegar, você vai esquecer de você, que subiu ali, né? Você vai pegar 2 pontos agora para ver que constante é essa da tangente. Você sempre vai pegar esse carinha aqui, que é a distância, né, entre a reta de cima com a reta de baixo, e você vai fazer a comparação com o meu afastamento aqui, ó. Ou seja, se eu pegar esse H1 e dividir por esse B1, esse tamanho, se eu pegar esse azulzinho e dividir por esse vermelhinho, ele vai dar uma constante, certo? Se eu pegar agora, ó, esse H2, ó, ele subiu um pouquinho mais, esse H2, e dividir por esse afastamento aqui, ó, pelo meu B2, ele vai dar a mesma constante. E se eu pegar esse cara aqui, ó, e dividir por esse carinha aqui, ó, vai dar a mesma constante, né? Porque lembra, é o mesmo ângulo, sempre olha isso, ó. É o ângulo que eu tenho que olhar, tá? Ó, mesmo ângulo, eu não alterei o ângulo, é a mesma abertura. Então, se eu pegar esse H3, certo? E dividir pelo B3, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma constante. Então, isso daqui é uma tangente, certo? A tangente nada mais é que isso. Quando eu pego aqui, ó, nesse ângulo, eu faço comparação. Eu quero, ó, o meu cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então essa é a constante que vai ter naquele ângulo. De novo, vou falar 20 vezes nessa aula. Não importa se o ângulo seja de uma coisa que está aí ou uma coisa gigantesca. Essa relação ela nunca vai alterar, é uma constante no universo, certo? Naquele ângulo, a tangente sempre vai ser aquele valor. Vamos pegar um exemplo aqui? Quanto que é tangente de 60? Vamos calcular nesse triângulo retângulo aqui, ó. Vamos pegar nesse triângulo. Quanto que é tangente de 60? Vamos pegar nesse triângulo aqui, ó. Bom, esse é o ângulo que eu quero analisar, né? Então eu quero saber tangente de 60 graus. O que é tangente? É cateto oposto, raiz de 3, 5 raiz de 3 centímetros, e eu vou dividir pelo cateto adjacente aqui, ó, 5 centímetros. Certo? Esse é fácil, né? Como ele está multiplicando, é só eu dividir tanto em cima por embaixo por 5. Posso simplificar aqui. E eu descubro que tangente de 60 graus é a mesma coisa que raiz de 3. Certo? Sempre vai ser raiz de 3. Não importa se está fazendo um triângulozinho aqui, um triângulo longo, não importa. Isso é top, porque foi com essas relações trigonométricas que os gregos conseguiram calcular a circunferência do planeta. Por quê? Porque o nosso universo tem padrões, o nosso universo tem essas constantes. E quando você descobre essas constantes, fica muito top, certo? Bom, então, eu sei que cada grauzinho da circunferência, em cada ângulo, eu consigo fazer o seno, cosseno e a tangente. Seno de 1, seno de 2, seno de 3, sempre vai ser essa constante, certo? Você tem que decorar tudo isso? Não tem, né? Nem tem como, porque por isso que a gente tem uma tabela de valores trigonométricos. Mas tem uns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. Esse daí você precisa saber. Os ângulos notáveis que a gente tem são esses daqui, né? O 30,
o 45 e o 60. Esse daqui você tem que lembrar deles, não tem como, né? Tem um jeito meio torto, que eu não concordo muito, mas vai, né? Que é a musiquinha que a gente faz para você decorar isso daqui. Tem o seu fundo, o seu fundinho pedagógico, né? Você agora, para recordar isso daqui, musiquinha, ficar cantando, não sei se você gosta, né? Mas vamos lá, posso te ajudar, ó. Para você relembrar o que é esses ângulos de seno, cosseno e tangente desses valores, ó. Então você tem o seguinte, ó, você vai fazer seno, cosseno e tangente, você coloca aqui nessa coluna e na linha você coloca 30, 45, 60. Daí, ó, você faz assim, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Isso ajudar com essa voz minha de taquara rachada. Mas procure entender o porquê que é isso daqui. Depois vocês vão entender, né? Que tangente nada mais é que seno dividido por cosseno. É por isso que esse daqui, o valor aqui dá 1, né? Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. Mas calma, que a gente chega lá. Essa daqui é só uma base, só o início para você ver que não é um monstro de 7 cabeças, seno, cosseno e tangente. Tem lá o seu aspecto bonito de você ver que a natureza, o universo é padronizado, tem padrões, tem constantes. E é por causa desses padrões, dessas constantes, que a gente consegue construir coisas e levar o homem para a lua e tudo que a gente consegue são por causa desses padrõezinhos, certo? Te vejo na próxima aula, por favor, não desista de mim não. Coloca aqui nos comentários o que você achou, as suas dúvidas e bora pra frente. Vamos estudar isso daqui, hein? Não desiste não. Beijão pra vocês, tá aparecendo vídeos aqui pra você. Beijão.